Antártica, um nome que evoca imagens de vastas planícies geladas e geleiras imponentes. É um continente envolto em mistério, um lugar de extremos. A Antártica é o continente mais frio, mais ventoso e mais seco da Terra. É uma terra de beleza austera, onde a vida se agarra à existência diante de condições implacáveis. Por séculos, a Antártica capturou a imaginação de exploradores e aventureiros. É um lugar de importância científica incomparável, guardando segredos do passado e do futuro da Terra. A camada de gelo do continente, um vasto reservatório de água doce congelada, desempenha um papel crítico na regulação do clima global. A Antártica é um continente diferente de qualquer outro. Seu isolamento e suas condições adversas a mantiveram praticamente intocada pela civilização humana. No entanto, apesar de seu isolamento, a Antártica está intimamente conectada ao resto do planeta. O destino desta região selvagem congelada está entrelaçado com o nosso. A Antártica é um continente de superlativos. É o continente mais meridional, localizado quase inteiramente ao sul do Círculo Antártico, com uma área de mais de 14 milhões de quilómetros quadrados. É o quinto maior continente, maior que a Europa ou a Austrália. A Antártica também é o continente mais alto, com uma elevação média de mais de 2.000 metros. O clima da Antártica é o mais extremo da Terra. As temperaturas podem cair para abaixo de 80 graus Celsius negativos ou 112 graus Fahrenheit negativos no interior. O continente também é atingido por ventos ferozes, conhecidos como ventos catabáticos, que podem atingir velocidades de mais de 300 km por hora ou 186 milhas por hora. Essas condições extremas tornam a Antártica um ambiente desafiador para a vida prosperar. Apesar de seu clima rigoroso, a Antártica abriga uma surpreendente variedade de formas de vida. Pinguins, focas, baleias e aves marinhas são apenas alguns dos animais que se adaptaram para sobreviver neste ambiente extremo. As águas geladas do continente também estão repletas de krill, um pequeno crustáceo que forma a base da cadeia alimentar antártica. Espalhadas pela extensão gelada da Antártica, estão estações de pesquisa, postos avançados do esforço humano neste ambiente extremo. Essas estações, operadas por vários países ao redor do mundo, servem como centros de pesquisa científica. Cientistas de diversas disciplinas, incluindo glaciologia, climatologia, biologia e astronomia, convergem para a Antártica para estudar seu ambiente único. Um dos principais focos da pesquisa na Antártica é o estudo das mudanças climáticas. A camada de gelo do continente, um vasto depósito de água doce congelada, é particularmente sensível a mudanças de temperatura. Os cientistas estão monitorando de perto a taxa de derretimento do gelo na Antártica, pois isso tem implicações significativas para os níveis globais do mar. A localização remota da Antártica também a torna um local ideal para estudar astronomia. O ar claro e seco do continente e a falta de poluição luminosa fornecem excelentes condições para observar as estrelas. Cientistas construíram telescópios na Antártica para estudar galáxias distantes e fenômenos cósmicos. A camada de gelo da Antártica, uma vasta extensão de água congelada, é uma característica definidora do continente. Esta camada de gelo, formada ao longo de milhões de anos a partir do acúmulo de neve, contém cerca de 60% da água doce do mundo. A camada de gelo não é estática. Ela flui lentamente em direção à costa, onde se quebra em icebergs. Nas últimas décadas, os cientistas observaram uma tendência preocupante. A taxa de derretimento do gelo na Antártica está se acelerando. Esse derretimento é impulsionado principalmente pelo aumento das temperaturas globais, que estão causando o afinamento da camada de gelo e o recuo das geleiras. As consequências desse derretimento do gelo são de longo alcance. À medida que a camada de gelo derrete, ela contribui para o aumento do nível do mar.
colocando em risco as comunidades costeiras em todo o mundo. O derretimento do gelo também afeta as correntes oceânicas e os ecossistemas marinhos. A perda de gelo pode prejudicar os habitats de pinguins, focas e outros animais que dependem do gelo para reprodução e alimentação. Seção 5. Um continente em aquecimento. A Antártica é uma das regiões que mais aquecem na Terra. Enquanto o interior do continente permanece extremamente frio, a Península Antártica, um longo braço montanhoso de terra que se estende em direção à América do Sul, experimentou alguns dos aquecimentos mais dramáticos, tipo um efeito El Niño, só que de gelo. Essa tendência de aquecimento é consistente com os padrões da mudança climática global. O aumento das temperaturas na Antártica está tendo um profundo impacto nos ecossistemas do continente. À medida que o gelo derrete, cria novas áreas de águas abertas que podem alterar a distribuição da vida marinha. As águas mais quentes também estão afetando a abundância e a distribuição do krill, uma fonte crítica de alimento para muitos animais antárticos. O clima em aquecimento também está influenciando os ciclos de reprodução de algumas espécies antárticas. Por exemplo, os pinguins que dependem do gelo marinho para a reprodução estão descobrindo que o gelo está se formando mais tarde e derretendo mais cedo, o que pode afetar sua capacidade de criar seus filhotes com sucesso. Seção 6. A resiliência da natureza. Apesar das condições adversas de seu ambiente, os animais da Antártica desenvolveram adaptações notáveis para a sobrevivência. Os pinguins, por exemplo, têm uma espessa camada de gordura para isolamento e penas impermeáveis para mantê-los secos. As focas têm uma camada semelhante de gordura, bem como um denso casaco de pele. Muitos animais antárticos também desenvolveram adaptações comportamentais para lidar com o frio extremo. Os pinguins, por exemplo, se amontoam em grandes grupos para conservar o calor. As focas costumam se arrastar para o gelo para descansar e dar à luz, pois isso proporciona um ambiente mais seguro do que as águas abertas. Os animais da Antártica são um testemunho do poder da seleção natural. Ao longo de milhões de anos, eles se adaptaram para prosperar em um dos ambientes mais desafiadores da Terra. No entanto, o ritmo acelerado das mudanças climáticas está testando os limites de sua resiliência. Seção 7. Um mundo conectado. Embora a Antártica possa parecer um continente remoto e isolado, ela está intrinsecamente conectada ao resto do planeta. A camada de gelo do continente, as correntes oceânicas e a atmosfera desempenham um papel na regulação do clima global. Mudanças na Antártica podem ter efeitos em cascata que são sentidos em todo o mundo, igualzinho quando o dólar sobe aqui no Brasil. O derretimento da camada de gelo da Antártica é um excelente exemplo dessa interconexão. À medida que a camada de gelo derrete, ela contribui para o aumento do nível do mar, que pode inundar áreas costeiras e deslocar milhões de pessoas. O derretimento do gelo também afeta as correntes oceânicas, que podem alterar os padrões climáticos em todo o mundo. O estudo da Antártica, portanto, não é apenas de interesse acadêmico, é crucial para a compreensão dos desafios globais que enfrentamos. Ao estudar o gelo, os oceanos e a atmosfera do continente, os cientistas podem obter insights valiosos sobre o funcionamento do nosso planeta e os impactos das atividades humanas. Seção 8. Guardiões do Continente Branco. Reconhecendo a importância global da Antártica, a comunidade internacional estabeleceu uma estrutura para sua proteção. O Tratado da Antártica, assinado em 1959, designa a Antártica como um continente dedicado à paz e à ciência. O tratado proíbe atividades militares, mineração e testes nucleares no continente. O sistema do Tratado da Antártica, que evoluiu do tratado original, fornece uma estrutura abrangente para o gerenciamento das atividades humanas na Antártica,
inclui protocolos sobre proteção ambiental, conservação dos recursos vivos e gestão de resíduos. A cooperação internacional incorporada no sistema do Tratado da Antártica é um testemunho da responsabilidade compartilhada que temos para proteger este continente único. Serve como um modelo para a cooperação global em outros desafios ambientais. Seção 9. O futuro da Antártica. O futuro da Antártica está em jogo. O continente enfrenta desafios sem precedentes devido às mudanças climáticas, à poluição e ao aumento da atividade humana. As decisões que tomamos hoje determinarão o destino desta região selvagem gelada para as gerações futuras. A redução das emissões de gases de efeito estufa é essencial para mitigar os impactos das mudanças climáticas na Antártica. A cooperação internacional é crucial para enfrentar esse desafio global. Devemos também continuar a apoiar a pesquisa científica na Antártica para entender melhor as mudanças que estão ocorrendo e para informar as decisões políticas. O destino da Antártica está entrelaçado com o nosso. Ao proteger este continente remoto, não estamos apenas preservando uma região selvagem intocada, estamos protegendo o futuro do nosso planeta. É hora de agir, antes que a janela de oportunidade se feche para sempre.